Boa noite a todos. É uma satisfação da minha parte em eu poder estar novamente reunido junto a vocês, a fim de que possamos estudar os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos esses fundamentais para a nossa evolução moral. E quando nós dizemos evolução moral, significa nós envidarmos os nossos esforços da melhor maneira possível para irmos nos afastando dos nossos vícios e, concomitantemente, nós irmos cada vez mais vivenciando as virtudes que Jesus nos ensinou. E a evolução moral é exatamente o objetivo fundamental do que nós estamos fazendo aqui nesta encarnação. E nesta noite, eu vou fazer algumas reflexões e algumas considerações a respeito do tema a transição. Infelizmente, talvez traga algum desconforto, principalmente para os mais jovens, mas esta é a única certeza que nós temos quando aqui estamos encarnados, que é a transição que vai ocorrer com todos nós. E para que eu possa fazer essa exposição, eu vou me embasar fundamentalmente no livro O Céu e o Inferno, que com certeza a maioria de vocês já leu, e se não o fizeram, convido-os para fazê-lo, porque é realmente, como o Pentateuco kardeciano, muito importante para nós espíritas, no estudo que se espera de cada um de nós. Mas voltando ao céu e o inferno, vejam vocês que ele é composto de duas partes. Na primeira parte, elenca-se todos esses assuntos que a doutrina cristã, desde aquela época, já tratava. Eram conceitos cristãos que nós tínhamos sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório. Aí eles tiveram que inventar o purgatório, vocês sabem, né? Porque o céu era para aqueles que não tinham nenhuma coisa a pagar. O inferno, aqueles que tinham muito a pagar. E aí tiveram que inventar o purgatório, porque era para aqueles que nem tinham tanta coisa a pagar, e nem aqueles que tinham muita coisa a usufruir também. E esses eram os conceitos que nós tínhamos, até que a doutrina espírita, em 1857, vem nos dar uma outra leitura mais atualizada, quase 2000 anos depois, sobre esses assuntos que, infelizmente, até hoje, eles se mantêm atualizados em outras religiões, principalmente aquela que a maioria de nós veio. Ainda é aquele inferno, é aquele demônio, é aquelas coisas terríveis que ainda se mantém. Mas, na nossa nova leitura que a doutrina nos proporciona, não existe aquele céu maravilhoso que nos espera, nem aquele inferno tenebroso com aquela fogueira, mas ela nos diz que são os estados
da nossa consciência que vamos encontrar, entre aspas, o céu ou o inferno, dependendo daquilo que nós normalmente vivenciamos nessa nossa encarnação. A eternidade das penas, olha, isso aí é para você eternamente ficar preso, etc, 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 etc. E nós, pela nossa doutrina, se você continuar a persistir nos erros, infelizmente, você está inserido nessas penas que você mesmo vai ter que delas sair. Anjos, todas as figuras eram aqueles anjos alados, com asas, voando. E nós sabemos, na doutrina espírita, que nós não vamos voar, nós vamos volitar no mundo espiritual. E também os demônios são os nossos irmãos que ainda estão num nível evolutivo muito inferior, mas que, com o tempo, eles também sairão dessas condições para condições melhores. Então, na primeira parte, é mais ou menos isso que nós vamos encontrar no céu e o inferno. Na segunda parte, nós vamos encontrar os depoimentos dos nossos irmãos que estão no plano espiritual nas mais diferentes condições. Uns estão felizes, outros estão sofrendo, outros estão endurecidos, também os suicidas, enfim, são depoimentos dos nossos irmãos que estão no plano espiritual e que vem nos informar sobre as condições que lá estão de cada um deles. Então, o céu e o inferno, ele tem duas partes, como nós vimos, primeira e segunda parte. No meio, nós encontramos, e é onde nós vamos nos embasar, no tema a transição. E ela está inserida no céu e o inferno, quando terminamos a primeira parte, e a segunda parte está lá a transição. Bom, mas e essa transição vem a ser o quê? É a nossa passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Desculpe se trouxer algum desconforto para algum de vocês, né? Mas é uma realidade que nós não podemos esquecer. E nessa transição, tá, com o depoimento dos nossos irmãos do plano espiritual, nós temos essa confiança da existência de um futuro, porque são os nossos próprios irmãos que nos enviaram essas informações nas mais diferentes condições em que eles se encontram. Interessante, não é, que muitos, tá, não temem a morte. Vou contar uma piada que vocês todos conhecem, mas que vem a caráter. E eu preciso agora contá-lhes. Para aqueles que não conhecem, né? Então tinha um orador na frente de uma reunião espírita, né? E disse: quem aqui, era o assunto, não teme a morte, levante a mão. E aí, nós somos espíritas, nosso contato com os nossos irmãos do plano espiritual, principalmente aqueles que participam das reuniões mediúnicas, é semanal. Todo mundo. E aí, o orador diz: hoje não ficou nenhum com a mão levantada. Ninguém quer morrer. Sabe por quê?
é uma questão da nossa subsistência. Por isso que, entre aspas, nós temos, teoricamente, o medo da morte. É esse temor dessa subsistência que nós temos dentro de nós que faz com que nós tenhamos esse temor. Na realidade, né, nós que somos espíritas, né, nós temos algumas preocupações nessa nossa passagem desta vida material para a vida espiritual. E aí, uma pergunta fundamental para todos nós: sofremos ou não sofremos nessa nossa passagem? E quem vai nos dar essas respostas é o Pentateuco kardeciano. Por isso, todos os questionamentos que nós fazemos sobre qualquer assunto, nós temos as respostas no Pentateuco kardeciano. Que é um privilégio nós estarmos aqui reunidos, tá? Porque todos nós temos as condições normais para estudarmos o Pentateuco kardeciano, que nos vai dar essas respostas, mesmo nesta palestra, nesta passagem nossa do mundo material para o mundo espiritual. E, de repente, a vida se extingue. E quando é que a vida se extingue? Ela se extingue quando não nos resta mais nenhuma gota do fluido vital que nós está inserido dentro de nós. Mas de onde tiramos esse fluido vital? Ora, esse fluido vital, ele é originário, ele é retirado do fluido cósmico universal que inunda todo o universo. E nós retiramos desse fluido universal, esse fluido vital, que é diferente em cada globo que é habitado. Porque, dependendo do nível evolutivo de cada um daqueles que habitam aquele planeta, esse fluido é diferente nesses diferentes mundos. O cósmico universal é único, mas ele é adaptado a cada mundo de acordo com o nível evolutivo daquele mundo em que nós estamos inseridos. Claro que quando nós passamos para o mundo espiritual, nós absorvemos do fluido cósmico universal o fluido espiritual, que é muito menos denso do que o fluido vital. E aí fica sempre questionamentos. E Kardec pergunta: o corpo ou a alma, ele sente alguma dor no momento da morte? E a resposta: não. O corpo sofre muitas vezes mais durante a vida do que no momento da morte. Sem contar que a alma, nenhuma parte toma nisso. Por quê? Porque a dor da alma é uma dor moral. Não é uma dor física. E aí, temos que analisar também qual é a chave desse processo de desencarne. É esse envoltório semimaterial que une o espírito, que ninguém pode dizer o que é,
o Espírito? É uma luz? É uma energia? O que é o Espírito? E você não vai encontrar em nenhum livro da bibliografia espírita a resposta. Mas esse Espírito é envolvido pelo perispírito. E, finalmente, ele é envolvido pelo corpo. Então, está aí o que nós somos. Nós somos corpo, nós somos perispírito e nós somos espíritos. E o perispírito, como todos nós sabemos, principalmente vocês que também estudam, né? Só para lembrá-los, de que ele é o elo de ligação entre o espírito e o corpo. Todas as vezes que o espírito emana alguma ordem para que ele possa ser feito, possa ser atendido, passa pelo perispírito, que transmite essa mensagem para o nosso corpo, e aí nós realizamos aquilo que o Espírito nosso propôs. E com um detalhe, o nosso perispírito vai junto conosco. Ele não se separa nem antes e nem depois da morte. Ele está sempre junto a nós. E também, como é que se opera esse desligamento do corpo com o perispírito? E aí, a resposta é que essa separação, ela não ocorre de uma maneira brusca. Sabe por quê? Porque, você imagina, eu estou lá, acordo de repente, eu morro outra vez, porque o susto que eu vou levar, fala a verdade. É só imaginar essa situação. Estou lá, enfim, acordo, bruscamente. Meu Deus, né, entre aspas, né, a gente acaba morrendo novamente, né, brincadeira, né? Ele vai se desprendendo, esse fluido vai se desprendendo, esse fluido vital, pouco a pouco, para que nós possamos absorver agora, né, esse fluido perispiritual que nós estamos agora adquirindo. E aí é que começam, tá, os problemas. Começam tudo aquilo que nós sabemos. É a lei de causa e efeito. Você vai receber tudo aquilo que você teve condições de dar. Para uns, o despertar é calmo, sereno, tranquilo, sem dificuldades. Enquanto para outros é semelhante a um horrível pesadelo. Quem trabalha em reunião mediúnica, a quantidade de suicidas que nós temos atendido ultimamente é uma coisa impressionante. E vocês veem aí, no nosso dia a dia, quantos suicídios ocorrem atualmente. E vocês já imaginam quando eles lá chegam, tá? Depois de muitos anos, vocês não imaginam o pesadelo que eles passam por esse momento, tá? Infelizmente, devido a tudo aquilo que eles não fizeram ou que deixaram de fazer. Esse desligamento entre o corpo e o perispírito está inexoravelmente ligado a esse elo entre o corpo e o perispírito. Esse elo de ligação entre um e outro é que torna
muito dificultoso esse desligamento. E aí, as consequências. Todo aquele que passou por esta encarnação, não admitindo nem pensar em coisas espirituais, todo aquele que não se equilibra entre as coisas materiais e as coisas espirituais, se dedicando mais às coisas materiais, as consequências advirão quando ele passar para o mundo espiritual. É por isso que o despertar de um é diferente do despertar do outro. Porque essa vivência, especificamente só com as benesses que esse mundo maravilhoso material nos fornece, sem termos esse equilíbrio entre as coisas materiais e as coisas espirituais, eu fico muito ligado, no caso, às coisas materiais. E aí essa dificuldade desse desprendimento do nosso perispírito. Podemos fazer uma analogia, como se nós estivéssemos em viagem, como nós estamos. E o trem vai passar para que nós possamos pegá-lo, tá? Nesta viagem de retorno ao nosso verdadeiro mundo. E para que eu possa pegar esse trem, eu tenho que levar as minhas malas. E nessas malas eu posso carregá-la com os bens espirituais, ou essa mala pode estar cheia de bens materiais. Os bens espirituais que nós podemos encher nessas malas são caracterizados pelas virtudes que Jesus nos ensinou. Principalmente na vivência dessas virtudes que Jesus nos ensinou, que vem de encontro à definição da nossa evolução moral, e é por isso que nós estamos aqui encarnados, para que nós possamos vivenciar da melhor maneira possível essa vivência das virtudes que Jesus nos ensinou. Mas a minha mala pode estar cheia de bens materiais, de carros, de mansões, de barcos, daqueles pensamentos, vou deixar aquilo, vou deixar aquele dinheiro. E essa situação atual que nós estamos vivenciando, fala a verdade, não se fala mais em mil, é milhões. Como se eles falassem coisas assim, corriqueiras. Só vivem para ganhar dinheiro. E vocês perceberam que eles vão deixar tudo aqui. Mas veja que a cabeça desse pessoal está num nível evolutivo inferior. Eles sabem que não vão levar nada. Mas mesmo assim, lutam, brigam, se degladiam para obter cada vez mais dinheiro, poder, supremacia, etc, etc e etc. E aí é que a transição torna-se mais ou torna-se menos penosa. Toda hora, a lei de causa e efeito. Então, que tenhamos cuidado com a nossa bagagem, porque em função daquilo que nós vamos levar, é que nós receberemos lá no plano espiritual, quando lá chegarmos com ela. E além da transição, ocorre um outro fenômeno. Esse fenômeno é chamado de perturbação.
é um estado, tá, que nós vamos vivenciar no momento em que nós partirmos para o mundo espiritual. E Kardec pergunta: o conhecimento do Espiritismo tem alguma influência sobre a duração dessa perturbação? Para nós que somos espíritas, né, nós temos a resposta. E a resposta é uma influência muito grande. Mas, vejam vocês, até sublinhei, a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Porque essas virtudes que nós tentamos vivenciar, nós temos que transformá-las em ações para com o nosso próximo. Isto aí, o valor que nós temos nessa vivência quando nós estivermos passando por essa situação. Mas esse estado de perturbação demora quanto? E a resposta pode demorar várias horas, pode demorar alguns dias, pode demorar vários meses e também alguns anos. Quem trabalha em reunião mediúnica sabe disso. Olha, e o que determina, né, a duração dessa perturbação? O estado moral de cada um de nós. É a causa principal dessa duração da perturbação. Mas que estado moral é esse que nós vamos ter que levar para lá, para que a duração dessa perturbação diminua? São os estados da nossa moralidade, do nosso perdão, da nossa bondade, da nossa humildade, da nossa fé, da nossa decência, da nossa honestidade e principalmente da nossa caridade. São esses estados, tá, de moralidade que vão nos permitir, tá, uma duração dessa perturbação menor tempo. E aí a nossa responsabilidade. A forma como vivemos determina a forma como desencarnamos. Eu não preciso ser nenhum sábio para depois dessa alocução perceber isso. Tudo está atrelado à lei de causa e efeito. Por isso, a importância, né, que nós temos em trabalhar esse desapego muito grande para as coisas materiais. Agora, que é difícil, hein? Porque a matéria é realmente maravilhosa, hein? Fala a verdade. O que ela nos oferece, com essa beleza que tem a matéria, com essas coisas que a matéria nos oferece, é difícil. Olha essa tecnologia que nós estamos utilizando aqui, fala a verdade. E em casa, e celular, essa inteligência, não é? É duro para nós. Mas eu tenho sempre que me lembrar desse equilíbrio que nós temos que ter entre a vida material e a vida espiritual. A vida material, nós dependemos dela. É por isso que nós sempre encarnamos aqui.
E é aí que eu tenho que, cada vez mais, a cada encarnação, ir evoluindo, aproveitando cada vez mais da vida material, aliado à vida espiritual. E é uma coisa mais ou menos óbvia que encerra esse raciocínio. Quanto mais espiritualizado, ou seja, quanto mais virtudes nós vivenciamos, mais tranquilo será essa nossa passagem. Por isso, elencando algumas delas, praticar sempre o bem, principalmente através da caridade, cultivar os pensamentos elevados, e nós sabemos disso porque, dependendo do seu pensamento, você atrai junto a si os amigos do plano espiritual, tá? Que absorvem esses pensamentos que nós estamos emitindo. É uma lei que você atrai exatamente aquilo que você faz ou que você pensa. Que tenhamos o perdão sempre dentro do nosso coração e que consigamos reduzir esse apego material a essa vida em que nós estamos inseridos. Porque, senão, se eu fico só ligado à materialidade, olha os problemas que isso acarreta. Essas pessoas, tá, são vítimas dessa ambição, dessa vontade de ter cada vez mais, nessa ânsia desse poder, muitos acabam caindo nas garras da justiça. Por culpa de quem? Por culpa dele mesmo. E quantos arruinam essa estadia, essa encarnação, quando se dedicam a essas drogas, fumo, bebida, infelizmente, nicotina, etc, etc, etc. E não é isso não, só. E vejam vocês, quantas uniões nós temos hoje infelizes, onde o coração, infelizmente, foi deixado de lado para que esse casamento fosse só de ambição, de acomodação naquele instante e naquele momento. E com uma ressalva, que todos devemos nos lembrar: não existem na Terra uniões conjugais legalizadas ou não, sem vínculos graves na responsabilidade assumida em comum. Quando nós estávamos lá, nós combinamos em nos encontrarmos cá. Só que aí, principalmente nos dias de hoje, qualquer coisinha é motivo para separar. E quem nos diz é Emmanuel, no livro Evolução em Dois Mundos. E Kardec pergunta: que sensação experimenta a alma no momento em que ela reconhece estar lá no mundo dos espíritos? E a resposta: depende. Se fizeste o mal, envergonhareis de tê-lo feito. Para o justo, é como um alívio de um grande peso. Nós obtemos aquilo que nós cultivamos. E quando lá chegamos, nós sentimos que nós estamos vivos,
Só que ainda naquele estado de perturbação, não se tem consciência de se essa vida é material ou se essa vida é espiritual. E no livro Obras Póstumas, apenas vai se operar uma mudança da nossa situação atual. Nós continuaremos exatamente com a nossa moralidade que nós cultivamos aqui quando chegamos lá. Ninguém vai encontrar aquele céu maravilhoso, aquele paraíso, nem Jesus vem segurar na nossa mão. Por quê? Porque eu vou exatamente, troquei de roupa e chego lá com as mesmas ideias que eu tenho aqui, com esses mesmos sentimentos, esses pensamentos e esse caráter que eu aqui conquistei. Sou eu, exatamente eu, com apenas uma mudança na minha roupa. E aí, eu começo agora a me lembrar daquilo que eu fiz e daquilo que eu deixei de fazer. E eu me lembro primeiro dos átomos dessa última existência, aqui em Araraquara, aqui nos passeios que eu dei, nas viagens, etc, daquilo que eu fiz e daquilo que eu deixei de fazer. E o pior é que depois eu começo a me lembrar das minhas diversas passagens antes dessa encarnação. Já pensou? Aí que vem a cobrança. Você sabia e você não fez. Por isso, o perigo de quanto mais evoluído, mais conhecimento nós temos, a responsabilidade aumenta cada vez mais. É por isso que Chico sempre usava essa expressão, né? Que a questão mais aflitiva para o espírito lá no além é a consciência do tempo perdido. Mas será que nós vamos nos encontrar com aqueles que desencarnaram antes de nós? E a resposta é sim. Vem recebê-los na volta ao mundo dos espíritos. Só que tem uma ressalva. E eles nos ajudam também a nos desprender das faixas da matéria. Mas seria uma injustiça, não é? Aquele que vivenciou as virtudes, que se preparou para esse reencontro, e o outro que nada fez, tem esse mesmo privilégio. Seria uma injustiça, não é? Por isso, vejam vocês, se a condição espiritual, se a tranquilidade e a evolução dos nossos entes queridos, que estão lá no plano espiritual, já atingiram esses valores, e aqueles que desencarnaram estão bem na sua consciência, vai ser uma festa de luz. Aquele que não está bem de consciência, que não fez, será que pode encontrar nessa alegria? É uma coisa mais ou menos óbvia, não precisa ser grande entendedor para analisar, refletir e chegar à conclusão. Então, compete a cada criatura que nós trabalhemos cada vez mais, tá? Enquanto nós estamos aqui encarnados, para que nós possamos ter essa felicidade de encontrarmos no plano espiritual nossos parentes e nossos amigos.
E aí a nossa responsabilidade. O Espiritismo, pelos conhecimentos que ele nos proporciona, pelos sentimentos que ele nos inspira, nos faz perfeitamente compreender. E toda hora a gente ouve disso, né? Reforma íntima. Toda reunião a gente ouve exatamente essa expressão, a necessidade da nossa reforma íntima. A consequência está aí. A necessidade dessa reforma íntima está inserida nesse raciocínio. Porque Jesus já nos disse: se fosseis cego, não teríeis pecado. Porém, agora que dizeis, vemos, permanece o vosso pecado. Ou seja, para quem tem mais conhecimento da verdade que nos espera, aumenta em cada um de nós a nossa responsabilidade. Está aí. Jesus nos diz isso. Foi Ele quem nos disse. Está aí. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Agora que dizeis, vemos, permanece o vosso pecado. E a tradução está aí embaixo. Se sabemos, tá, que a vida, tá, continua, que cada encarnação é uma oportunidade que nos é oferecida para que consigamos evoluir moralmente, e que, tá, possamos viver da melhor maneira possível, para que nós possamos, né, quando chegar o nosso momento, dizê-lo com serenidade e com muita paz. Cumpri minha jornada da melhor forma. Claro que não se exige de nós que a gente vire santo, né? Não é isso, pelo amor de Deus. É fazer aquilo que nos é possível, dentro das possibilidades de cada um, dentro daquilo que você tem a oportunidade de exercer no seu trabalho, no seu dia a dia. Ninguém exige de nós que viremos santos, mas que tenhamos essa consciência de vivenciarmos da melhor forma possível, dentro das possibilidades de cada um de nós, as virtudes que Jesus nos ensinou. E é por isso que Chico nos diz que a morte, como eu disse, é uma simples mudança de veste. As nossas ideias, os nossos raciocínios, os nossos gostos, as nossas tendências, nós levamos para lá exatamente. E aí, depois do sepulcro, não encontramos senão, lembra da primeira tela? O paraíso ou o inferno, que são criados por nós mesmos. E numa mensagem final, desculpe pelo desconforto desse tema, mas faz parte da nossa realidade. Faz parte. Desculpe os pequenininhos, né? Mas veja o privilégio que eles têm. Já nessa idade, eles já têm o contato com esses ensinamentos. Todos estão nascendo já, vocês sabem, né? Muito mais evoluídos que nós. E olha que beleza. Né? Desculpe pelo desconforto. E uma mensagem final é de Chico, que nos diz: procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos ilumine e nos ajude nessa nossa
difícil caminhada evolutiva. E que assim seja.